Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade àquelas parábolas escatológicas, que são aquelas que Jesus contou na ocasião onde os discípulos perguntaram a ele, né, quais seriam os eventos do fim, para que eles se preparassem para a volta de Jesus. E ele contou essas 5 parábolas que estão em Mateus 24 e 25. Essa parábola que nós vamos falar hoje é a parábola das 10 virgens, que está em Mateus 25. E diz assim a parábola, que havia as bodas, né, de um homem, e que foram chamadas para serem as damas de honra, né, que era costume judaico que o casamento demorasse uma semana. Né, a duração das bodas durava uma semana. E aí essas moças, né, que eram virgens, e elas tinham a função de carregar uma lâmpada com azeite dentro, porque o azeite era o combustível que ia queimar, né? E o noivo vinha com os amigos dele a hora que fosse e elas tinham que estar preparadas, porque geralmente era à noite, de madrugada, e essa lâmpada serviria para iluminar o caminho do noivo até a casa da noiva. E aconteceu que esse noivo estava demorando muito. E as 10 virgens, 5 levaram azeite para poder deixar de reserva, né? Caso o noivo demorasse. E as outras 5, que são chamadas de loucas ou nécias, elas simplesmente não levaram azeite. Não levaram azeite reserva, né? Azeite a mais. E aí aconteceu que o noivo demorou, e todas elas pegaram no sono. E aí, de madrugada, né? Alguém gritou que o noivo estava a caminho. E aí elas, naquele alvoroço e tal, as nécias perceberam que o azeite delas tinha acabado. E aí elas, né, clamaram as outras 5 que dividisse com elas um pouco do azeite. E aí elas se recusaram, falaram, vai faltar para a gente, se a gente dividir com vocês, vai acabar faltando para a gente, e quando ele chegar, capaz de ninguém ter iluminação. Então vai lá e compra rápido que ele tá vindo. Aí saiu as 5 loucas e foram procurar azeite para comprar. Nisso o noivo chegou, né? E só tinham as 5 damas lá esperando ele. E, né, elas entraram para dentro das bodas, né? Entraram junto com ele para dentro da festa. E aí as 5 loucas vieram com azeite, mas aí já era tarde demais, porque as portas estavam fechadas e o noivo já tinha entrado. E aí elas se desesperaram, bateram na porta e tal. E aí essa frase para mim fez toda a diferença, porque ele chegou na porta e disse, na verdade eu nunca vos conheci. E é a mesma frase que ele diz, né, aos falsos cristãos, né, aos falsos servos, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, porque na verdade Cristo nunca os conheceu. Na aplicação, né, da parábola, existem inúmeras interpretações, né? Mas como se trata de azeite para manter, né, a lamparina acesa, né, aquele combustível que nunca se deve terminar, muitos interpretam o óleo na Bíblia como o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. E aí eu concordo com essa interpretação, né, de que todas elas estavam vestidas adequadamente para bodas do Cordeiro,
todas elas eram virgens, todas elas, né, estavam ali para cumprir a mesma função. Então, todas elas representam cristãos, né? Só que 5 tinham esse diferencial, que era o azeite. E as outras 5 tinham perdido o azeite, tinham extinguido o azeite, né? E a Bíblia fala sobre esse fato de ser possível extinguir a ação do Espírito Santo na nossa vida. E Paulo vem dizer que aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Ele. A diferença é que algumas pessoas acham que as manifestações sobrenaturais, que as línguas estranhas, que o dom de profecia, enfim, que essas coisas é que caracterizam um cristão, as manifestações, né? Só que a Bíblia deixa bem claro que isso não significa espiritualidade. A igreja de Corinto, por exemplo, ela era rica em manifestações espirituais, mas quando Paulo escreveu a elas, ele só apontou defeito, né? Elas eram falhas em vários sentidos, tinham pecados, né, recorrentes de todas as esferas, né? Mas estavam preocupadas em aparecer com dons espirituais, né? E, inclusive ele repreende, porque havia disputa até de dom de línguas, né? E ele vem dizer que a língua ela só é útil para quem está falando, né? E fala mistérios com Deus. Agora, para a igreja, ela não edifica. As línguas estranhas, né? Quando acontecem e são verdadeiras, elas servem para edificar a pessoa e como sinal para os incrédulos. Agora, para os cristãos, o que faz diferença é o dom de profecia. Enfim, isso é um outro assunto, né? O que eu quero dizer é que se Deus é amor, e o resumo do evangelho é o amor, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Logo, o que caracteriza um cristão é o amor. O selo que Paulo fala, que é o penhor da nossa salvação, né, que faz a diferença entre um ser humano e outro, é esse selo, né, que é já a garantia de que nós seremos salvos. É o Espírito Santo e o que pode ser externado, que pode ser sentido pelas outras pessoas, né, da vida do cristão é o amor, é o único sinal. Porque se Deus é amor e nós estamos enxertados na boa oliveira, cuja raiz é santíssima, o que pode ser sentido, né? Pelo caule, pela seiva que circula, só pode ser o amor, né? Então, a parábola em si, ela está dizendo que 5 guardaram o verdadeiro evangelho, né? Fundamentado no amor, porque foi isso que Jesus fez. Ele encarnou o amor e nos ensinou a amar. Agora, as outras cinco que foram nécias, elas são aquelas pessoas que são cristãs, mas baseadas no Cristo histórico, no cristianismo, nas religiões que estabeleceram o cristianismo como a religião dos filhos de Deus, né? São completamente dominadas, né, por dogmas, por regras, por, né, o que elas chamam de cristianismo é isso, é o que a igreja apresenta como liturgia, como regra, como estatuto, como, entendeu? E elas só têm um Cristo histórico, elas não têm aquela seiva circulando nelas. Entendeu? Que é o combustível para você perseverar até o final, que é o combustível para te manter acesa, aguardando a volta de Cristo. Essas
né, 5 parábolas que nós vemos aqui nesse trecho da Bíblia, né, que é o sermão profético de Jesus, todas elas falam da prudência de você se relacionar com Cristo para poder saber o momento que ele vai voltar, para você estar conectado, né, nas coisas que estão acontecendo ao redor, que é para você não ser pego de surpresa. Então, quem conhece a Bíblia, quem sabe, né, mais ou menos os eventos que vão acontecer, já estão atentos. Né? Agora, os nécios, os chamados loucos, eles estão preocupados com outras coisas. Né? Eles estão afundados lá nos rituais deles, nas novas prisões que eles adquiriram, né? Porque Paulo vem dizer que aquele que recebeu a graça de Deus e se deixou aprisionar novamente, ele crucifica Cristo novamente. Ou seja, ele não tomou posse do que ele recebeu em Cristo. Né? Ele não entendeu direito. Ele vive como se ainda não fosse verdadeiramente livre. Né? E nessa parábola, eu creio, né? Essa é a minha interpretação e de muitos outros, né? De que essas 5 nécias, essas 5 loucas, elas vão ser pegas de surpresa, né? Porque não foram prudentes e porque, né, elas têm aparência igual a das outras, mas a essência delas é diferente, né? Porque a essência delas não é o amor, ou seja, elas não estão seladas para a salvação, entendeu? Um bom dia para você, fica todos com Deus e coloca aí nos comentários a sua interpretação para a parábola. Um beijão.